Flamengo conversa para abortar compra de Andréas Pereira e investir em outro volante. Vidal ganha força para o segundo semestre. Sporting Cristal mantém invencibilidade e só foi derrotado uma vez nessa temporada. Boca Júnior demonstra interesse em contratação de lateral do Flamengo. Hoje tem Mengão, galera. Vamos saber tudo sobre esse jogão de logo mais. Essas e outras você confere agora, aqui no seu canal do Mr. Mengão. Bora lá! Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mr. Mengão, na manhã dessa terça-feira, dia 5 de abril. Vamos lá! Pessoal, o Flamengo já se movimenta internamente para voltar atrás dessa compra do meio Andréas Pereira. Em outro meio-campo, de maior peso, entrou com opção no radar para receber os recursos da missão quase abortada. O Arturo Vidal, chileno em fim de contrato com a Inter de Milão, que declarou seu grande desejo de vestir a camisa do Flamengo, indicou que houve contatos, sim, e um acordo é muito provável. O jogador de 34 anos já teria dito que os valores elevados não são problema, porque ele aceita reduzir a realidade do futebol brasileiro. Ele ganha 3 milhões de reais hoje lá na Itália. Com isso, há uma mobilização da diretoria do Flamengo para avançar uma negociação com seu agente, para que o atleta venha para o Brasil no meio do ano, quando ficar livre no mercado. O contrato do Vidal, com a Internazionale vai até o meio de 2023, mas há uma cláusula que permite a rescisão ao final da atual temporada mediante um pagamento de multa. Segundo a imprensa local, a Inter deve pagar esse valor para evitar o aumento salarial do atleta no último ano de contrato. Ele sem confiança, o Andréas, ele infelizmente não conseguiu se recuperar em campo desde aquela falha fatal na final da Libertadores. Com o técnico Paulo Sousa, ele chegou a ter algumas oportunidades, mas também não correspondeu. Inclusive, internamente, o Andréas já acredita a iminente desistência em sua permanência em ficar no Flamengo, com o treinador. O acordo entre Flamengo e Manchester United para o pagamento de 10 milhões de euros existia sim, mas era parcial. No entanto, o Flamengo interrompeu o processo de troca de documentos na fase das minutas. A diretoria, ela segurou os pagamentos em função do processo do Banco Central na Justiça. Isso aí foi aquilo para poder empurrar um pouco com a barriga. Mas já havia pressão para não ir adiante no negócio e evitar esse alto investimento considerado muito fora da realidade para um jogador reserva. Desde então, a diretoria ficou muito dividida e nunca declarou de forma direta que a compra do Andréas ocorreria. Há cuidado para não conduzir o processo de forma a queimar o jogador e estremecer a boa relação com Giuliano Bertolucci, parceiro em outras negociações do Flamengo. É um agente que traz muitos jogadores para o Flamengo. O Davi Luiz é um deles. Como há clubes na Europa interessados no Andréas, como o PSV e o Lyon da França, os ingleses não devem levar prejuízo. Aí eu pergunto, você concorda em melar essa negociação do Andréas? Coloca aí! Galera, o primeiro adversário do Flamengo nessa caminhada rumo ao tri da Libertadores é o Sporting Cristal. Ele só disputou a Liga Peruana nessa temporada, mas já foi o suficiente para empolgar pelo aproveitamento e deixar os rubro-negros em alerta. A perda do time ocorreu na estreia do Sporting Cristal na temporada, no dia 5 de fevereiro, para o Sport Huancayo, de 1-0. Na sequência, mais de uma semana depois, ele conseguiu um empate de 2-2 com o FBC Melgar, atuando na sua casa, que é hoje onde nós vamos jogar, que é o Estádio Nacional do Peru. As outras duas rodadas, elas reservaram duas vitórias para o adversário do Flamengo de hoje. 3-2 e 1-0 diante do Universidade Técnica e Aliança de Lima, respectivamente. Temos que tomar muito cuidado com esse time, que esse time é perigoso. Por fim, no último compromisso, antes de cruzar o caminho do Flamengo,
terminou em goleada de 4-1 sobre a Universidade Saint-Martin no dia 1º de abril. A vitória é mais do que fundamental para a retomada da tranquilidade e continuidade do trabalho do técnico português Paulo Sousa. A estreia do Flamengo na Libertadores, ela vai acontecer hoje às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Nacional do Peru, e vai ter transmissão do SBT. O treinador português, ele não vai poder contar com alguns jogadores, como Di Arrascaeta e Maurício Isla, que estão em tratamento no Brasil. A movimentação dessa segunda-feira agora, ontem, serviu ainda para o Flamengo tentar juntar os cacos, unir as forças, visando, óbvio, vencer na estreia a equipe na Libertadores das Américas. O rubro-negro enfrenta o Sporting Cristal, já falei, às 21h30, horário de Brasília. E você? Você ficou preocupado com isso aí que eu falei desse Sporting Cristal? Eu fiquei. Acha que o Mengão ganha hoje? Coloca aí sim ou não. Antes da gente continuar, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que o meu trabalho merece o seu like? Você está gostando do vídeo? Se você acha que sim, então não esquece. Manda abraço agora. Mete o dedão nesse like aí. Ele vai me ajudar demais a crescer o canal. Ele vai aumentar o alcance dos nossos vídeos no YouTube. E se você é novo ou nova por aqui, você está esperando o quê para se inscrever no meu canal? Aqui você vai ficar super bem informado sobre todas as notícias do nosso Mengão queridão, sem fake news e sem enrolação. Se inscreve aí e não esquece de apertar o sininho. Isso aí você vai receber todos os vídeos na hora que eu postar, valeu? Então bora lá! Pessoal, o Isla está fora dos planos do Paulo Sousa e a diretoria do Flamengo busca por um clube interessado na contratação do lateral direito, que tem contrato até o final desse ano com o Flamengo. O Boca Juniors da Argentina, já demonstrou interesse em contar com um atleta em seu plantel. A informação é do jornalista Ekren Conor, especialista no mercado de transferências. Olha aí, que boa notícia. Ainda não existem nenhumas negociações entre as partes, mas o Flamengo não deve dificultar a transferência. Para a estreia na Libertadores, o chileno não estará à disposição de Paulo Sousa por conta de uma lesão no quadríceps. Olha só que coisa, hein? Nós vamos ter a falta do Isla lá, nós vai fazer muita falta. Desde a chegada do treinador, o Isla passou de titular absoluto para a terceira opção da posição. Pessoas próximas ao jogador dizem que ele sentiu demais o fato de ter perdido espaço no mais querido. Não joga nada, não está fazendo nada, tem mais é que perder mesmo, pô. Com o manto sagrado, o chileno soma 2 gols e 10 assistências em 71 partidas pelo Mengão. Aí eu pergunto, você liberaria o Isla agora? Coloca aí! Pessoal, Marcos Braz marcou uma reunião entre líderes das torcidas organizadas e os jogadores do Flamengo. O Flamengo vai ter um dia diferente nessa próxima quinta-feira, dia 7 de abril, lá no CT do Ninho do Urubu. Além de jogadores, dirigentes e comissão técnica, as portas do centro serão abertas também para alguns líderes de torcidas organizadas do clube, que terão um bate-papo exclusivo com alguns dos jogadores do atual elenco do Mengão. Vale lembrar que no último domingo, torcedores da raça rubro-negra e da jovem foram até o Galeão para protestar por conta dos resultados negativos da equipe. No entanto, o ônibus que estava com os atletas, ele conseguiu driblar as manifestações e chegar até uma entrada alternativa, fazendo com que os jogadores saíssem do veículo de frente para o avião, sem ter que enfrentar a ira dos torcedores que tinham um saco enorme de pipoca para jogar neles. Vale lembrar que o Marcos Braz não viajou junto com a delegação e ficou no Rio de Janeiro para resolver assuntos pessoais. Segundo o jornalista Caê Mota, do GE.com, os atletas não foram consultados sobre a decisão de encontrar ou não esses líderes de torcidas organizadas. Muito estranho isso. Esse Braz é muito malandro, cara. Ele sabe que os torcedores
estão muito chateados com a volta que levaram nesse domingo lá contra no ônibus do Flamengo, né? Entrou por uma saída alternativa e deixou todo mundo a ver navio, né? Eles já avisaram, inclusive, depois da volta que tomaram, que iriam para o Ninho do Urubu protestar e cobrar resultados. Cantaram aquela musiquinha, acabou o amor, isso aqui vai virar um terror. Olha só, antevendo o perigo, o Braz malandramente marcou essa reunião com alguns chefes dessas organizadas com os jogadores, mas não consultou os mesmos, não falou com nenhum deles. Eu acho até que ele está gostando dessa cobrança em cima dos jogadores. Já que a diretoria é incompetente, não faz nada e não quer também se expor, talvez a torcida resolva esse problema. É brincadeira, uma falta de respeito com a torcida. Está tudo errado. Na minha visão, isso pode até piorar as coisas se o Flamengo perder o jogo de hoje. O negócio vai ficar muito preto se houver uma derrota hoje. O torcedor está certo em cobrar garra, está certo em cobrar empenho, mas ele não pode agir com violência. Isso não vai resolver o problema e pode até piorar o que já está muito ruim. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer nessa reunião e rezar para que tudo dê certo. Eu, sinceramente, estou muito preocupado. E você? Você acha que o Braz agiu certo em marcar essa reunião com os torcedores sem falar com os jogadores? Coloca aí. Pessoal, essa aqui saiu agora aqui, eu estou passando para vocês, né? O jogo do Sporting Cristal e Flamengo dessa terça-feira, pela abertura do Grupo H da Libertadores, ele pode ser adiado. O presidente do Peru, Pedro Castillo, fez um pronunciamento na noite dessa segunda-feira, decretando o estádio de emergência em Lima e Callao e determinou um toque de recolher que já teve início na madrugada e se estenderá até o último minuto da terça-feira. A medida é decorrente dos intensos protestos contra a alta dos preços dos combustíveis e fertilizantes, que vem causando transtornos no país. Em seguida, o ministro da Justiça afirmou que a partida marcada para o Estádio Nacional terá sim que ser adiada. Vai ter que ser remarcada. Não esqueçamos que em medidas excepcionais existem ações extraordinárias que devem ser adotadas. Um jogo de futebol não pode ter precedência sobre a tranquilidade do país, reproduziu a Rádio Exitosa Notícias. De acordo com a imprensa local, o decreto publicado no Diário Oficial El Peruano determina que durante a chamada imobilização somente poderão seguir prestando serviços profissionais das áreas de saúde, distribuição de água, saneamento, eletricidade, gás, combustível, telecomunicações e atividades correlatas, limpeza e coleta de resíduos sólidos, serviços funerários, transporte de cargas e mercadorias. O Conselho de Ministros aprovou a declaração da imobilidade cidadã, que é o toque de recolher, das 2 da manhã pelo horário local às 11h59 da noite dessa terça-feira, 5 de abril. Para proteger os direitos fundamentais de todas as pessoas, o que não impedirá a prestação de serviços essenciais para todos os peruanos, disse o presidente Castillo no seu pronunciamento. Enfim, o jogo deve realmente ser adiado. Agora, eu não sei como é que vai ser o toque de recolher até meia-noite, então eu não sei se amanhã poderá ter essa partida. Agora, eu também não sei o que eles vão arrumar aí. Infelizmente, o Flamengo está lá e vai pagar esse pato aí, porque está uma baderna lá no Peru. Não é aqui não, lá é brabo, aumentou, nego quebra tudo, é uma confusão terrível. Eu vi agora de manhã no jornal, o negócio está preto, muita confusão mesmo. Então vamos aguardar, pessoal. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão Queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui e bola pra frente, porque aqui é Flamengo na veia.